Amo muito esse jornal. Doutor Fernando Gomes, bem-vindo, como sempre, aqui ao nosso estúdio, a CNN Brasil, para o nosso correspondente médico. Obrigado, Elizavec. Bom, um ótimo dia para todo mundo e vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Espero que eu não seja pega agora por novos nomes diferentes. Prometo ir com calma aqui nos nomes diferentões. Você quer participar mandando sua pergunta aqui pra gente? Twitter, viu? É por lá que você consegue falar com a gente. Hashtag correspondente médico pelo Twitter ou pelo Instagram da CNN Brasil. Muito bem, começamos o quadro de hoje, doutor. Ontem a gente falou sobre vacinação infantil, não é? Até porque foi o início em alguns locais do país da vacinação com as crianças. E aí chegaram algumas dúvidas. Como as dúvidas sempre são interessantes, porque muitas vezes outras pessoas têm esses mesmos questionamentos, a gente decidiu trazê-las aqui para poder compartilhar com você, viu? E o doutor Fernando Gomes vai respondê-las. Vamos às primeiras perguntas, então. A primeira, que deve aparecer ali no telão. Selma Campos, a criança pode ser vacinada quanto tempo após testar positivo para a Covid-19, doutor Fernando? Bom, a linha de pensamento é semelhante ao que a gente vê nas outras faixas etárias. A partir do momento que você tem o quadro resolvido, você pode contar em mais ou menos umas 2 semanas, 15 dias, e o processo de imunização pode ser estabelecido. É lógico que, na verdade, existe um bom senso. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa teve contato com o coronavírus, o seu próprio sistema imunológico, de alguma forma, está sendo estimulado. Você tem que esperar um tempo para que, na verdade, um novo estímulo venha a acontecer. E é importante que, mesmo que o indivíduo tenha a manifestação clínica, que ele seja submetido ao processo de vacinação. A gente está vivendo uma época de pandemia e, obviamente, ter um sistema imunológico fortalecido faz a diferença, evitando casos graves e morte. Temos mais uma pergunta, então, doutor Fernando Gomes. Agora é da Mirelle Schultz. Foi pela hashtag correspondente médico, viu, pessoal, que ela mandou. Então, deixo aqui já, se você quiser se inspirar, mandar sua dúvida, sua pergunta, por favor. Meu filho tem 11 anos, disse a Mirelle, e teve púrpura alérgica, uma reação autoimune a uma vacina da febre amarela. E aí ela pergunta, é recomendável, no caso do filho dela, a vacina contra a Covid-19? Doutor Fernando Gomes, eu particularmente, no meu entendimento leigo de medicina, nunca ouvi falar em púrpura alérgica. Neste caso, é preciso atenção? Se você tem uma resposta diferente imunológica a um estímulo, no caso uma vacina, só que no caso foi para outro agente etiológico, foi para a febre amarela, é lógico que você fica com a orelha em pé e o radar tem que ser acionado. A púrpura é uma resposta que pode trazer consequências leves, como simplesmente o cometimento da pele, como também órgãos internos, por exemplo, os rins. É lógico que vale a pena dividir essa preocupação e deixar saber o pediatra da criança em questão. Mas não existe uma correlação direta entre a vacinação pela Covid, pelo menos quando a gente vê as publicações e o que se tem documentado, e a manifestação clínica maciça da púrpura. Portanto, na verdade, no meu entender, não configura uma contraindicação absoluta do processo de vacinação. Mas, mais uma vez, é importante, na verdade, a presença da consciência do pediatra, do paciente, no caso, envolvido no processo. O que eu quero dizer é o seguinte: não custa nada e vale a pena você conversar com o seu médico. Próxima pergunta, então, que chegou é do Kennedy Iglesias. Ele diz que, quando se diz que o risco da vacina é menor que o risco da Covid, quais seriam os riscos exatamente dessa vacina, doutor Fernando? Bom, a gente sabe que existem complicações que são leves e fazem parte do processo da imunização, e isso pode ser comum a qualquer vacina, desde uma pequena dor no braço, uma sensação de mal-estar, febre que pode vir na sequência, mas existem manifestações que podem ser mais graves, como, por exemplo, trombose, ou até mesmo, quando a gente fala da vacina da Pfizer, que já foi relatado, casos de miocardite. Mas quando a gente olha, por exemplo, do público pediátrico, mais de 8 milhões de crianças foram vacinadas nos Estados Unidos e cerca de 11 ou 12 tiveram essa manifestação clínica, no caso, a miocardite. É um número que, apesar de ser expressivo para cada uma dessas famílias que teve um paciente acometido, quando a gente olha no universo da manifestação clínica espontânea, independente do processo de vacinação, é muito menor. Chega a ser quase 10 vezes menor. Lembrando que a própria manifestação da miocardite acontece de 1 a 2 casos a cada 100 mil indivíduos. Então, muitas vezes a gente toma cuidado com os números, a gente sabe da relevância do que acontece para cada indivíduo, mas olhando do ponto de vista populacional, é muito menor o risco, mas muito menor com o processo da vacina, do que, na verdade, o risco de ter a doença, no caso, a gente está falando do coronavírus, Elisa. Pois é, muito importante a gente poder ouvir de um médico
esse tipo de informação para que cause tranquilidade na população, não é, doutor Fernando? E que a gente deixe um pouco de acreditar em mensagens que são aí disseminadas por rede social. Muitas vezes é importante a gente aproveitar esse momento para ressaltar isso. Às vezes um parente nem sabe que está causando um problema compartilhando aquilo. Ele vê, puxa vida, olha só essa mensagem que chegou. Na dúvida, vou compartilhar. E doutor Fernando Gomes, as pessoas começam a compartilhar, né, muitas mensagens sem nem pensar, sem checar a fonte, sem observar se aquilo pode ser verdadeiro, e vai se criando uma histeria coletiva, natural. Qualquer pai, qualquer mãe pode ficar apreensivo porque diz respeito à sua filha, diz respeito ao seu filho. Por isso, doutor Fernando, a importância da gente checar aquilo que a gente está lendo por aí, não é? Senão é medo em cima de medo e quando vê a gente está criando um pânico em cima de mensagens que não são nem verdadeiras. Sim, a gente esbarra na subjetividade da minha própria profissão, que no caso é a medicina. Não é uma ciência exata. Nós gostaríamos que fosse, porque aí você poderia oferecer tudo com 100% de certeza para todo mundo. Quando a gente usa como artifício principal o conhecimento que é construído pela ciência, junto com a bioestatística e o pensamento de muita gente envolvido com ciência em conjunto, a gente tenta minimizar isso, Elisa. Mas, de fato, não existe um número absoluto e isso muitas vezes causa preocupação. Por isso que é tão importante o contato médico-paciente em toda situação, porque pequenas variáveis e variações que são individuais podem acontecer e muitas vezes isso pode causar frustração. Vamos ao próximo assunto, então. A gente segue ao vivo, viu, pessoal, aqui pela CNN Brasil, conversando com o Dr. Fernando Gomes, aqui no Correspondente Médico. A gente quer falar de vacinação, mas também trazer um pouquinho a questão da influência dos ídolos. Aliás, eu até perguntei aqui pela hashtag Correspondente Médico se as pessoas têm ídolos, alguém, né? Geralmente a gente tem alguém em que a gente se inspira ou as atitudes nos influenciam. Isso é muito normal, ídolos, até mesmo políticos, pessoas que têm alguma relevância, que tem o poder da voz, né, de disseminar para muita gente a voz, essas pessoas acabam naturalmente influenciando outros seres humanos. E a gente acompanhou nos últimos dias toda a polêmica envolvendo o tenista sérvio, não é? O Novak Djokovic, o número 1 do ranking do tênis mundial. Ele chegou a revelar que não se vacinou contra a Covid-19 e, por isso, foi impedido de disputar o aberto da Austrália, o primeiro dos 4 grandes torneios anuais do tênis. Além disso, o atleta foi deportado da Austrália depois de uma disputa judicial. Olha lá a imagem dele, nessas idas e vindas aeroportuárias. Causou um tremendo de um alvoroço, tudo isso que acontece e tem acontecido com o tenista. Ele corre, inclusive, o risco de ficar de fora do torneio de Roland Garros, o segundo grande torneio de 2022, que está marcado para maio, vai ser em Paris. Com essa polêmica toda, a gente quer analisar aqui a influência de uma atitude como essa. Djokovic é um atleta famoso, é o ídolo de uma geração, um dos melhores da história do tênis e tem, normal, fãs pelo mundo todo. De que maneira uma atitude polêmica pode influenciar esses fãs? Esse é o questionamento que a gente traz aqui para o Dr. Fernando Gomes, que é um apaixonado pelo cérebro humano e também pelas questões comportamentais, não é, Dr. Fernando? O senhor sempre fala aqui o tal do espelho, não é? Os exemplos que as pessoas dão umas para as outras, seja um pai ou uma mãe numa criação, ou seja um grande ídolo com os seus fãs. O senhor pode explicar para a gente como funciona esse processo? Sim, do processo motor bem simples, a gente sabe que existem neurônios espelhos que só da gente observar um movimento sendo feito, alguns neurônios já disparam dentro da nossa cabeça, mesmo antes da gente realizar uma determinada movimentação do corpo. Isso pode ser expandido quando a gente fala de comportamento e de entendimento do que está acontecendo ao nosso redor. Então, muito mais do que simplesmente se mexer, quando você observa o comportamento de alguém, isso eu estou dizendo não só de se olhar, da própria visão do movimento, mas você pode deflagrar uma coisa que se chama aprendizado por imitação. E aqui a gente está falando de um comportamento, né, que acaba podendo ser reproduzido. O que causa para a gente bastante preocupação, porque a gente imagina o seguinte, uma pessoa que tem uma relevância, uma superfície de contato com muitas e muitas pessoas e uma admiração, frente a uma situação que a gente está vivendo, que é da pandemia, nós gostaríamos, na verdade, que desse o exemplo do que a gente acredita ser o razoável para esse momento, que é um momento que demanda uma atitude ativa no combate ao próprio coronavírus. A gente está falando de empatia e estamos falando de preocupação com o mundo como um todo, Elisa.
Doutor, e na sua opinião, essa atitude do atleta tem o potencial de fazer com que pessoas deixem de se vacinar, por exemplo, justamente por causa da influência, não é, que uma pessoa como ele, um ídolo para milhares de outras pessoas, especialmente para quem é fã do tênis, o senhor acredita que pode haver uma influência grande nesse caso? Pode existir uma influência, sim, Elisa, mas eu acho que, na verdade, aqui ele acaba funcionando como um grande professor. Nós podemos ter ídolos, isso referente a alguma determinada habilidade diferente que a pessoa tenha, no caso, ele tem em bater uma raquete com uma bola, mas talvez em outro aspecto seja cobrar demais, porque a mesma coisa acaba transbordando quando a gente fala de artistas, de jornalistas, de médicos e assim sucessivamente. Então, existe um bom senso, não é à toa que tudo isso está acontecendo, existem normas e uma preocupação muito maior, na verdade, até do que um tênis ou então com um campeonato, que acaba sendo a saúde da própria humanidade. Então, de alguma forma, ele pode influenciar sim, mas aqui também ele está dando um outro exemplo de que muitas vezes a gente precisa separar, viu, Elisa, o joio do trigo. Então, ele continua sendo um ídolo, uma pessoa incrível, com uma habilidade psicomotora realmente admirável, mas, enfim, isso não invalida e não também bonifica ele por esse motivo. Pois é, essa questão de separar o ser humano do ídolo, não é, doutor? Porque todos os feitos dele continuam existindo. Continua sendo um grande atleta, continua tendo uma desenvoltura tremenda dentro da quadra, mas aí entra a pessoa física, a tal da diferença entre pessoa física e jurídica, não é? Né? Ele, na vida pessoal, ele não quis se vacinar, mas muito além disso, acabou se expondo, não é? Porque não foi verdadeiro em algumas declarações, acabou dando uma entrevista mesmo infectado por Covid-19. De que maneira as pessoas têm de compreender essa diferença entre pessoa física e jurídica? Eu acho que o mais importante, Elisa, é a gente entender que todos nós, independente da situação que a gente esteja, se estamos em vulnerabilidade ou então numa situação de muito destaque e favorecidos, somos seres humanos e as regras biológicas e físicas da existência no mundo físico acabam sendo igual para todo mundo. Tropeçou, Elisa, aqui no planeta Terra, é para o chão que você vai cair. Tanto faz se você é o primeiro do tênis ou o último do futebol. Então, muitas vezes a gente precisa levar isso em consideração e aqui ele acaba funcionando como um bom professor para esse exemplo. Continuemos admirando pelas habilidades que a pessoa tem, mas em relação a outros aspectos, aí você fez a brincadeira, né, do RG, do CPF ou CNPJ, alguma coisa assim, e a gente tem que saber diferenciar, o que não invalida, na verdade, o brilhantismo, a garra e todo o destaque que ele tem e merece ser louvado. Doutor, antes da gente ir para o próximo assunto e até ressaltar aqui que você que nos acompanha ao vivo pode mandar sua pergunta, viu, sua dúvida, hashtag correspondente médico pelo Twitter, eu vou pedir a gentileza de voltar para a imagem que estava ali no telão, para a gente, eu quero fazer mais uma pergunta sobre o neurônio espelho que o doutor Fernando Gomes sempre explica para a gente poder aumentar ainda mais o entendimento, doutor, ali está dizendo aprendizado por imitação, levando em conta a criação de uma criança. E quando o senhor fala, por exemplo, quando você pede para um filho não fazer tal coisa, mas a mãe vai lá e faz. E o filho está observando. Você pede para a filha, não faz determinada coisa, não toma refrigerante, não mexa no celular sentado à mesa. Aí vai lá o pai e faz o quê? Mexe no celular sentado à mesa. Por que é importante a gente compreender esse espelho? Não é muito mais do que as palavras, mas realmente o quanto nós nos espelhamos em quem está passando para a gente algum ensinamento. Quando a gente comunica, Elisa, a gente usa não simplesmente o que a gente fala ou escreve, mas a gente utiliza a própria gesticulação do corpo, a atitude corporal e, por exemplo, a própria face. E quando a gente vai para uma coisa ainda mais sofisticada, que é o comportamento ou uma determinada habilidade, a entrada dessa informação no cérebro é muito mais potente, muito mais do que simplesmente você ficar narrando ou contando um determinado discurso. Vou dar um exemplo para você. A pessoa só aprende a dançar dançando, primeiro observando, na verdade, o casal fazendo aquelas manobras, na verdade, ao som de uma determinada música. E a mesma coisa isso vale para comportamento. Então não adianta a gente passar uma informação racional que entra simplesmente pelo ouvido, quando você dita o que deve ser feito e você, na verdade, tem um comportamento diferente. Porque o comportamento ele consegue, na verdade, impressionar o cérebro humano de uma forma muito mais poderosa. Por isso que é tão complicado, na verdade, quando uma criança ela é submetida a um processo educacional, tanto em casa como na escola, com conflito de informação. Tudo bem, o cérebro é capaz de lidar com isso, mas existe um desgaste muito grande e a eficácia, na verdade, desse processo de aprendizado pode ficar comprometida. Muito bom a gente poder aprender ainda mais sobre isso. Vamos ao próximo assunto, então, para na sequência a gente ouvir mais explicações do Dr. Fernando Gomes. Durante a pandemia, você notou que alguns hábitos que não são bons pioraram para você?
Pois é, alguns hábitos seguiram uma tendência preocupante, viu? Assim como em períodos anteriores, houve um aumento na porcentagem de pessoas com hábitos que representam risco à saúde. Por exemplo, a gente quer falar sobre hábitos que não fazem muito bem para a gente. E tem um levantamento. Cadê? É isso mesmo. Um levantamento que comparou os anos de 2019 com o ano de 2000 e considerou fatores de risco nas capitais dos 26 estados do país, além do Distrito Federal. E a gente tem aí alguns hábitos durante a pandemia que foram ainda mais evidenciados com essa pesquisa, não é, doutor Fernando Gomes? A começar pelo abuso de álcool. O senhor sempre fala para a gente que uma coisa é um uso social, outra coisa é você, eventualmente, fazer o uso do álcool e aquela condição do alcoolismo, que é um grande problema para as pessoas. Exato. A gente percebe aqui, em termos de número, que houve um aumento de 18,8% para 20,9%. Algo que talvez não seja considerado muito expressivo para quem está olhando na tela, mas que para a gente traz preocupação, eu digo a gente, a área da saúde, porque isso pode impactar em doenças, tanto da saúde mental como do próprio corpo físico. E não só isso, Elisa, inatividade física de 13,9% subiu 1%, foi para 14,9% e obesidade de 20,3% para 21,5%. Ou seja, o período da pandemia ele serviu para estabilizar e provocar um pouco de acréscimo a essa estatística que, na verdade, a gente sempre tende a remar contra para trazer mais saúde e trazer mais qualidade de vida para todo mundo, Elisa. Aqui a informação que eu estava procurando e me perdi aqui no levantamento de informações é de acordo com o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, esse levantamento dos hábitos durante a pandemia. Doutor, ali tem obesidade, por exemplo, que teve um aumento de aproximadamente 20% para 21,5%. A gente está falando de pessoas que não tinham quaisquer problemas e de repente passaram a ter durante a pandemia, ou algumas pessoas que já enfrentam determinadas adversidades e isso só foi ganhou uma lente de aumento, não é? Ganhou um aumento de comportamento durante a pandemia. Um pouco dos dois, Elisa, porque na verdade todo mundo foi submetido ao mesmo estresse que foi o advento do coronavírus, né? E junto com isso as medidas também não farmacológicas para controle desse problema. Então a gente está falando aqui da restrição de movimentação, da alteração de hábitos, que a gente sabe que na vida diária todo mundo pode ser muito mais ativo, então ir para um parque, passear, andar, correr, ir para a academia e assim sucessivamente, além de outros aspectos, como por exemplo lidar com a ansiedade, que a gente sabe que aumentou e uma forma de infelizmente, conseguir lidar com isso pode ser o aumento do uso de bebida alcoólica. Então, um pouquinho dos dois. Quem já tinha problema, isso deu uma ressaltada e pessoas que, na verdade, estavam ali no limite acabaram descompensando. Mas é sempre importante a gente trazer esse tipo de informação e falar com todo mundo, porque sempre é tempo, Elisa, da gente mudar, na verdade, o curso das coisas, se respeitar mais, entender, na verdade, que a gente tem um corpo físico maravilhoso que deve ser respeitado para que a gente possa ter uma vida sempre melhor. E sempre prestar atenção quando esses problemas vêm junto num combo, não é, doutor? Quem abusa de álcool, não pratica atividade física e, consequentemente, acaba tendo ali a obesidade. O senhor já explicou muitas vezes que a obesidade pode ser algo muito além, uma questão genética, uma questão ali do corpo da pessoa, muito além do que aquilo que ela come e se alimenta. Tem gente que pode fazer uma dieta super regrada e não conseguir perder peso como outras pessoas. Para encerrar, doutor, que tipo de ajuda as pessoas precisam procurar? Geralmente são questões emocionais que envolvem esses excessos? Isso pode ter uma grande influência, Elisa. Às vezes a própria ansiedade, angústia, uma depressão que de repente se manifesta, pode provocar alterações tanto no hábito de consumo de substâncias e até mesmo a relação com o próprio alimento. Mas de qualquer forma, em linha geral, se você tem qualquer uma desses problemas, na verdade, detectado e deseja melhorar, procurar um profissional da área da saúde acaba sendo o melhor caminho. Primeiro para fazer um check-up, verificar como está os seus exames, enfim, como está a sua habilidade física e entrar num processo de viver melhor. Hoje em dia a gente pode lançar mão de uma orientação nutricional, de um educador físico, de um médico para verificar como está o nosso aparelho cardiovascular e com isso melhorar. E se mesmo assim se detectar que existe uma questão de transtorno mental, por que não procurar alguém da área da saúde mental para estabelecer um tratamento que na verdade não vai ser a vida inteira e muitas vezes coloca você de novo no prumo para poder viver melhor, poder viver mais e com mais plenitude. Muito bem. Doutor Fernando Gomes, obrigada, doutor, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Foi mais um Correspondente Médico.